Definido o grupo do Grêmio na Libertadores, o Grêmio vai jogar no grupo C contra Estudiantes de La Plata, The Strongest da Bolívia e o Huachipato do Chile. Mas qual é o exato grau de dificuldade desse grupo? Quais são os principais riscos que corremos? Eu vou lhe contar com uma condição: que você dê o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, comece a seguir para ficar sempre bem informado com as notícias do Grêmio. Bom, gente, então o que eu achei do grupo do Grêmio exatamente? Eu achei um grupo muito difícil. Penso inclusive que é um dos grupos mais difíceis desse sorteio da Libertadores, se não for o mais difícil. Quais são os riscos nesse grupo? Bom, em primeiro lugar, quando a gente olha o nome dos clubes que foram sorteados junto conosco, não tem como não escapar aos olhos do Estudiantes de La Plata da Argentina. Pois o Estudiantes, ele é um dos principais campeões de Libertadores. É um clube que ganhou Libertadores 4 vezes. Bom, a última vez foi em 2009, é verdade. Mas é um clube de muita tradição. É um clube, inclusive, que atualmente, lá na Copa da Liga Argentina, está em boa fase. Está em terceiro lugar lá no Argentina, atualmente. E, além disso, eu colhi informações sobre como estão os times que vão enfrentar o Grêmio, né? E o Estudiantes, inclusive, está se reforçando para a Libertadores. Então eu penso que esse vai ser um adversário muito difícil. E aí, tu tem basicamente o Estudiantes, tu tem o The Strongest da Bolívia, que é o atual campeão boliviano e joga com altitude em seu favor, e mais o Huachipato do Chile, que é o atual campeão chileno. Então, basicamente é um dos principais campeões de Libertadores, o atual campeão chileno e o atual campeão boliviano jogando com altitude ao lado. Muito difícil, na minha opinião. E aí, pegando um pouco mais de detalhes, assim, né? O The Strongest da Bolívia é o atual campeão chileno, como eu falei, é um dos principais campeões do... desculpa, o The Strongest é o atual campeão boliviano, é um dos principais campeões da Bolívia e é um time absolutamente acostumado a jogar Libertadores, justamente porque ganhou já dezenas de títulos. Eu tinha visto quantos títulos eles ganharam, agora não me vem, mas mais de 20 títulos do campeonato boliviano. Então, absolutamente acostumado a jogar Libertadores e tem a altitude ao seu lado. Essa questão da altitude, gente, assim, se diz muito, assim, desde que eu acompanho o futebol desde criança, né, que o principal jogador de futebol da Bolívia é a altitude. Isso não é um demérito para os jogadores bolivianos, é que jogar na altitude é muito difícil. O jogo, né, é muito acima do mar, o ar falta, a bola é muito rápida, do jogador um tempo de bola diferente do que a gente está acostumado aqui no nível do mar. Cada jogador tem um tipo de resposta diferente, né? O pulmão sente mais. Eu já tive numa altitude no Chile, mas que não é... porque assim, o The Strongest, ele é da cidade de La Paz, da capital. É 13.800 metros de altitude. Eu nunca cheguei nem perto, eu nem sei quanto que eu tive no Chile, no Atacama. Mas é muito menos que isso, metade disso, menos da metade provavelmente. E eu senti um pouco um peso na cabeça, eu senti meu corpo pesado. Nada demais, depois no dia seguinte já estava acostumado. Mas o que eu quero dizer é assim, ó... Tu sente a altitude deixa um peso no teu corpo. A altitude modifica um pouco a maneira como tu tá no espaço, assim. Então, e aí assim, o The Strongest costuma tirar muitos pontos na Bolívia. E o que é o meu principal temor com relação ao The Strongest? Eu acho assim, ó, que é claro que os favoritos do grupo são o Grêmio e Estudiantes, tá? Só que o The Strongest pode classificar, mas mesmo que não classifique, ele pode tirar muitos pontos, ele pode ser um fiel da balança, jogando principalmente lá na altitude. Então ele pode tirar pontos do Grêmio ou de outro time, que são pontos que podem faltar na hora de classificar, né? Então esse, na minha opinião, é um dos principais problemas. Então o meu medo com relação ao The Strongest é que o The Strongest, historicamente na Libertadores, tira muitos pontos quando joga em casa. Fora de casa não costuma ir bem, né? Mas o meu medo é que, se não passar, ele pode tirar pontos importantes, entendeu? Então isso é um problema. Já o Huachipato do Chile
não vive uma grande fase. O Huachipato não é um time pequeno no Chile, tá? Eu tenho visto muitas pessoas falando que, analisando o grupo do Grêmio como se o Huachipato não existisse praticamente, né? Tem até um comentarista gremista famoso na imprensa, ex-dirigente, mas que não entende nada de futebol. Se ter sido dirigente não garante que tu vai conhecer de campo. Campo tu conhece ou não conhece, né? Inclusive muitos dirigentes que passaram pelo Grêmio não conheciam muito de jogador, de campo, né? Então não quer dizer nada. Mas eu vi esse comentarista falando que o Huachipato é o que dá facilidade ao grupo, né? Isso aí é uma bobagem completa. É o atual campeão chileno. E veja, o Chile tem alguns campeões de Libertadores, então não tem uma certa tradição na competição enquanto país, né? E aí, assim, o time do ano passado para agora perdeu o treinador e perdeu alguns jogadores. Atualmente, inclusive, no campeonato chileno, eles não estão bem. Estão no meio da tabela. Essa é, com certeza, o nosso trunfo. Esse é o que dá um ânimo, né? Então, provavelmente vai ser o time mais tranquilo da gente enfrentar, mas eu não garanto. Eles podem ainda se reestruturar, pode melhorar. Claro que no Chile tu tem ali o Alaú e o Colo-Colo como os dois grandes, Cobreloa, uma certa terceira força, tem a Unidade Católica, e o Huachipato está um pouquinho abaixo, mas é um time que foi campeão 2 vezes do campeonato chileno e disputou a Libertadores 2 vezes, né? Então, inclusive quando disputou em 2013, enfrentou o Grêmio e nos ganhou na arena. A gente tem que ter calma, a gente tem que saber analisar as coisas. Então é um adversário que também não é... Tem adversários muito mais fáceis na Libertadores do que eles em outros grupos. E esse é um problema. E então assim, esse que é o meu receio. Assim, vejam só, gente. O Grêmio, o que eu acho do que vai acontecer? Eu acho que o Grêmio é um dos favoritos, eu acho que o Grêmio passa do grupo. Só que uma coisa que cabe a gente pensar assim, vai ter como grande adversário o Estudiantes de La Plata. Inclusive o Estudiantes de La Plata, que tem o Enzo Pérez, que jogou no River Plate por muitos anos. Jogador esse, um meia, muita qualidade. Jogador domínio fácil, sabe bater na bola. Né? Claro, já é veterano, tá com 38 anos. Ele era já do Estudiantes antigamente, depois fez muitos anos no River Plate como titular, agora tá voltando ao Estudiantes. É claro que o Estudiantes é o grande adversário, só que assim, a gente tem que pensar o seguinte: a Libertadores, historicamente, pelo menos assim, nas últimas 10, 15, 20 anos, tem tido grupo. Como é que costuma ser a dinâmica dos brasileiros e dos argentinos também na Libertadores? Pelo menos os clubes grandes, né? A fase de grupos costuma ser fácil. As oitavas de final, a primeira fase costuma ser fácil. Eu diria que a Champions é parecida, a Copa do Mundo é parecida também para os times principais, vamos dizer assim. A fase de grupos costuma ser fácil, tu passa em primeiro, aí passando em primeiro, nas oitavas tu pega algum time que passou em segundo, que também não é tão difícil, tu passa, e tu vai para as quartas. Então não é difícil começar já a dificuldade só nas quartas de final. E aí então o que acontece? O Grêmio tem muita chance, eu acho que pode acabar passando em segundo, por exemplo, né? E aí já pode pegar um adversário mais forte já nas oitavas. Tá? Nada tá perdido, mas eu achei. Então, assim, eu acho que o Grêmio passa. Mas o Grêmio não tá jogando bom futebol no Campeonato Gaúcho. Tem ainda jogadores pra jogar. Tem o Diego Costa que ainda tá adquirindo ritmo de jogo. Tem o Soteldo que vai voltar. Tem o Gustavo Nunes que tá melhorando cada jogo. Né? O Duqueiroz, que não é titular ainda, não sei como, mas vai ser em algum momento, não é possível. Então o Grêmio ainda vai melhorar mais, eu tô esperando por isso, né? O próprio Renato, acho que ainda vai. Tem muita coisa pra arrumar nesse time. Então o Grêmio é um time que não tá totalmente pronto ainda e que caiu num grupo difícil. Eu acho que o Grêmio tem toda a condição de passar, mas é um grupo muito difícil. Na minha opinião, olha, gente, eu acho, sinceramente, que é o grupo mais difícil, assim. Porque, por exemplo, assim, um grupo que também é difícil do Palmeiras, que é o F. Que é o Palmeiras, Independente do Vale, da Colômbia, que é um bom time. São Lourenço, da Argentina, tradicionalíssima, e o Liverpool do Uruguai, que não tá tão bem. Então, assim, são times fortes, mas, por exemplo, pensando pela lógica do Palmeiras, gente, vamos ser bem sinceros aqui, o Palmeiras vai passar, é óbvio. Tem time suficiente para passar. O Grêmio já é um pouquinho mais complicado, porque o Grêmio não tá rendendo o suficiente, né? Os demais grupos, o grupo do River Plate contra o Libertad do Paraguai, o Nacional do Uruguai, também tem uma dificuldade, né? Pensando aí pelos hermanos, né? E aí, é mais ou menos isso. Eu acho que esses são os grupos mais fortes. Os outros grupos, os times grandes acho que vão passar, tá? Não tem muito o que fazer. Então é isso. Eu acho que o grupo do Grêmio é um grupo difícil, mas o Grêmio tem condições. Mas vai ser difícil, vai ter que lutar muito, vai ter que jogar na altitude contra um adversário que não vai ser tão fácil. Vai pegar o campeão chileno, que pode melhorar até lá, se for como tá agora, não é tão difícil. E
Estudiantes, que vai ser a pedreira. Essa é a pedreira, é um time que tá bem, um time tradicional e um time que tá se reforçando. Então, eu espero que o Grêmio chegue nesses confrontos melhor do que tá agora, mas tem chance. Diga aqui o que tu achou, dê o like, se inscreva, a gente se fala e dá-lhe Grêmio.